O Brasil inteiro acompanhou a demissão do comentarista de esporte Walter Casagrande dos quadros da Rede Globo. Casagrande ficou ali naquela bancada, fazendo parte desse núcleo, por 25 anos. Embora ele tivesse sido, ao longo desse tempo, um péssimo comentarista, como foi um péssimo jogador de futebol. Na verdade, essa demissão não pegou ninguém de surpresa. Ela já era esperada. Nem a Rede Globo estava aguentando mais Casagrande. Casagrande tinha uma dicção ruim, incompreensível, e ele usava o quadro de esportes para falar tão somente sobre política. E de uma maneira obcecada, ele sempre mirava e atacava quem? O presidente Bolsonaro. De uma maneira obcecada, ele defendia de forma obcecada e cega, estava sempre fazendo defesa de quem? Da esquerda, o PT e Lula. As críticas que ele fazia contra o presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, eram críticas infundáveis, sem razão de ser, sem nenhum sentido. Às vezes ele pegava um caso de um jogador que, de uma forma antiprofissional e agressiva, investia contra um juiz numa partida de futebol, ele conseguia fazer uma junção, uma ilação daquela agressão no campo de futebol com o presidente Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro estimulou aquela agressão. Recentemente aconteceu um ato de racismo no campo de futebol, numa partida entre Grêmio e outro time, que eu não me lembro qual. E esse ato de racismo foi um ato individual de um torcedor translocado, que não deveria ter feito, mas lamentavelmente fez. Casagrande, ao fazer comentários, fez a ligação de Bolsonaro com este fato. Ou seja, o cara dorme pensando em Bolsonaro, acorda pensando em Bolsonaro, cheira pensando em Bolsonaro. É obcecado por Bolsonaro. Foi demitido e agora adivinha quem ele está colocando a causa da demissão dele? Um doce para quem adivinhar. Isso mesmo, senhores. Ele, quando numa entrevista num veículo de comunicação, ele alegou que a Rede Globo o mandou embora dos seus quadros por ele ter feito críticas a Bolsonaro. Olha, eu não acredito que seja isso. Mesmo porque criticar Bolsonaro não é razão para alguém ser mandado embora da Rede Globo. Eu acho que é o conjunto da obra, é as várias improdutividades dele, os arroubos autoritários. Ele não aceita que pessoas pensem diferente dele. Ele usa aquele nobre espaço, a nobre bancada da Rede Globo, para fazer os seus ataques com suas ideias, com seus interesses pessoais. Além do mais, todos sabemos que o Casagrande ele não é uma pessoa qualificada como comentarista. Ele estava ali porque o Galvão Bueno o segurava. E segurou enquanto deu, só que chegou ao ponto que não deu mais. A ordem vem de cima, demite e demitiram. Por quê? O cara não produz, o camarada é um peso morto, o cara fala coisa com coisa, não tem credibilidade, não atrai público, só faz militância política. Então, eu acho que é leviano ele falar que foi por isso. Não acredito que seja por isso. Possa ser que seja por isso também. Porque até para criticar, há de se ter limites. Até para criticar, tem que ter uma ponta de verdade. E ele não fazia isso. Ele criticava por criticar. Atacava por atacar. De forma obcecada e cega. E isso não condiz com o jornalismo. Esse comportamento acaba jogando por terra a credibilidade. E um veículo de comunicação não sobrevive sem credibilidade. Minha amiga e meu amigo,
Eu, como a maioria dos brasileiros de direita, nós somos a favor da imprensa. Imprensa livre, para elogiar, para criticar, para sugerir, mas que tudo isso seja feito com base na verdade e na responsabilidade. O que a gente viu do Casagrande ao longo desses anos, em especial esses 3 anos de governo Bolsonaro, foi um ativismo político fora do comum, irresponsável, inconsequente, longe daquilo que se chama de jornalismo, principalmente jornalismo de esporte. Se ele estivesse fazendo um quadro político, até tinha uma brecha para tal. Mas ele usa o quadro de esporte para falar sobre política e defender a sua ideologia, o seu pensamento pessoal. Não dá. Foi por essa razão que ele foi mandado embora. Casagrande, como jogador, era mais conhecido nas páginas policiais pelo seu uso de entorpecente rotineiro do que pelo seu próprio futebol. Casagrande, como jogador de futebol, não foi essa Coca-Cola toda. Ele só foi na Copa do Mundo. Ele foi na Copa do Mundo 3 vezes. 3 vezes, salvo engano. 3 ou 5 vezes, salvo engano. Mas não foi como jogador. Foi como comentarista. Por aí se vê. O Casagrande é uma pessoa, em certa parte, digna de pena, misericórdia e orações. É uma pessoa que está sempre com seu estado de consciência alterado devido a substâncias proibidas que costumeiramente ele consome. E a gente sabe que pessoas assim são escravas e doentes que precisam muito, mas muito, do apoio das pessoas à sua volta. Casagrande, ele tem esse problema. Tem esse problema. E quem vive essa situação não se cura. A briga é diária. Todo santo dia tem que estar lutando para não ser tragado por esse vício, por esse problema. Eu temo que com essa demissão, ele enfie a cara de vez, se esconda, entre para dentro desse problema de uma vez por todas e possa cravar e trazer para mais próximo a sua derrocada e o seu fim. E não é isso que a gente quer para o Casagrande. A gente quer que ele se reestabeleça, que as pessoas à volta dele possam observar que ele vive um momento extremamente delicado, que ele pode se aprofundar nesse problema se os que estão à volta não trazerem para perto. Fato é que, mesmo nesse momento, mesmo no apagar das luzes, mesmo nesse momento em que ele precisa de ajuda, ele não tem a humildade. Ele ainda bota a culpa no Bolsonaro pela sua demissão. Isso é patético, é pueril, é leviano, é de uma irresponsabilidade desmedida. Mas digo, Casagrande, sem querer tripudiar, não é tripudiando. Casagrande é uma pessoa doente que precisa muito, mas muito das pessoas à sua volta, de forma que ele possa ser feliz, de forma que ele possa deixar de lado não só o seu vício, como o seu rancor, o seu ódio e essa obsessão de atacar o presidente e as pessoas que o apoiam. Peço a Deus, do fundo do meu coração, que Casagrande se encontre, possa ser feliz e viver uma vida plena, normal, de realizações, longe desse vício e longe dessa escravidão do qual ele pertence. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.